seja muito bem-vindo ao treinamento do sistema de ponto chamado iPonto. A primeira coisa que podemos mencionar sobre ele é que ele é um sistema desktop, ou seja, para mim utilizar ele no computador, ele precisará ser instalado. Aí, após a instalação, nós temos aqui acesso ao sistema. Aqui em cima nós temos os campos, onde eu posso estar fazendo os cadastros e todas as configurações e ter acesso a todas as funcionalidades do sistema. Aqui na parte de baixo nós temos alguns atalhos, por exemplo, para cadastrar um novo funcionário, um novo horário de trabalho, uma escala de trabalho, banco de horas, coletores, no caso os relógios de ponto, coletar a rede, para coletar os pontos desse relógio, coletar o USB, quando a coleta é feita via USB por pendrive, ponto diário, onde eu consigo visualizar os pontos daquele dia vigente que os funcionários registraram, cartão de ponto, onde vou ter acesso aos registros de pontos feitos durante o mês ou durante um período estabelecido, registros móveis são pontos registrados pelo aplicativo, e sair, eu posso estar saindo aqui desse acesso e estar depois logando com outro usuário. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é criar um usuário de acesso aqui no sistema. Para isso eu vou vir aqui no campo de cadastros, usuários do sistema. Para mim criar um novo usuário, basta eu clicar nessa folhinha branca para incluir um novo registro, e aqui eu vou colocar o nome do usuário. Coloquei o nome, posso colocar agora o nome do login e uma senha que eu vou utilizar. Feito isso, basta eu clicar nesse disquete para gravar os dados. Depois de gravado, aqui embaixo eu tenho as permissões. Então, quando está marcado com X vermelho, significa que esse usuário não vai ter acesso a nenhuma dessas funcionalidades. Se eu quiser que ele tenha acesso limitado, ou seja, somente a algumas funcionalidades, basta eu clicar em cima do X vermelho, vai aparecer esse V na cor verde, indicando que agora ele terá acesso a essas funcionalidades com V na cor verde. Se eu quiser que ele tenha acesso a todas as funcionalidades, basta eu clicar nesse Vzinho verde aqui no topo, vai liberar tudo, ou se eu quiser tirar todas as permissões, eu clico no X. Feito isso, basta clicar em fechar e pronto. A próxima vez que eu abrir o sistema e logar com esse usuário, eu terei as permissões somente daquelas que foi realizadas ali. Ainda aqui no campo de cadastro, nós temos o cadastro de empresas. Esse cadastro é feito pela sua revenda. Então, para mais informações, pode estar entrando em contato com o seu revendedor em Spell, que ele vai estar fazendo o cadastramento e a ativação da licença dessa empresa. Aqui na aba de cadastro, nós temos também o campo de coletores. Esse campo de coletores também é feito pela revenda. Então, quando eu tento incluir um novo coletor, aparece essa mensagem para entrar em contato com o seu revendedor autorizado. O revendedor ele vai fazer um acesso em sua máquina e aí ele irá conseguir fazer o cadastro do equipamento, do relógio de ponto. Então, para isso, basta colocar aqui o nome do equipamento, a localização dele. Aqui na marca, vamos selecionar a marca do equipamento. Embaixo, o modelo. E aí, vai ser preenchido aqui com o número de série dele. A empresa será vinculada. E temos duas opções de utilização desse relógio, que é via TCP/IP, ou seja, quando esse relógio ele é configurado na rede. Dessa forma, à medida que os funcionários forem batendo o ponto no equipamento, você vai conseguir puxar os pontos utilizando aqui o próprio sistema. E tem a opção via USB, onde será necessário incluir um pendrive na porta USB do equipamento, do relógio de ponto, coletar esses pontos e depois inserir o pendrive, pegar o arquivo e importar aqui no sistema. Para configurar via TCP/IP, pode estar solicitando, entrando em contato com a nossa equipe de suporte técnico, que vai lhe auxiliar nesse sentido.
Feito todas as configurações necessárias, basta salvar e depois fechar, pois estará concluída aqui a configuração do equipamento. Dentro da aba aqui de cadastro, nós temos aqui o ponto de criar os horários, o cadastro de horários. Para mim criar um novo horário, eu vou clicar nessa folhinha branca e agora eu vou colocar aqui o nome desse horário. Então, vou colocar aqui um exemplo, horário de 8 às 18, como um horário comercial. Coloquei o nome, basta eu clicar em gravar e pronto. Vai ser aberta aqui a tabela para mim preencher com o horário de trabalho. Então, se eu quero aqui de segunda a sexta, então vou vir aqui na segunda, vou clicar aqui na frente e vou digitar o horário que eu quero incluir. Digito o horário de entrada, horário de saída para o almoço, horário de retorno do almoço e horário de final do expediente. Preenchi o horário, não é necessário preencher cada dia individualmente. Nós temos esse campo aqui de copiar o horário. Então, seria copiar aqui de segunda até sexta. Como eu já preenchi a segunda, ele vai repetir esse horário até a sexta. Basta eu clicar aqui em copiar, clicar em sim, ele copiou o horário. E agora nós temos o sábado e o domingo. Algumas empresas possuem o sábado como Dante, dia útil não trabalhado. Se for esse o seu caso, você pode marcar aqui como Dante. E o domingo como DSR, que é o descanso semanal remunerado. Se for o seu caso também, pode marcar dessa forma. E aqui nós temos um exemplo de um horário comercial de 8 às 18, com sábado como Dante e domingo como DSR. Se por acaso na sua empresa houver alguma possibilidade do funcionário trabalhar no sábado ou no domingo, será necessário você preencher o sábado e domingo com o horário de trabalho também. Por quê? Para que o sistema consiga fazer o cálculo daquele dia de trabalho. Então, mesmo que você marcou como DSR, basta você clicar aqui em cima do DSR e preencher com o horário de trabalho. Note que ele vai ficar na cor verde, indicando que está marcado como DSR, porém, ele vai entender que existe a possibilidade do funcionário trabalhar nessa data e, caso isso ocorrer, ele vai conseguir contabilizar. Caso eu não faça isso, o sistema não vai conseguir contabilizar caso o funcionário trabalhe no sábado e no domingo. Aqui embaixo nós temos algumas opções, de configuração. Nós temos, por exemplo, um intervalo mínimo entre batidas. O que seria isso? Pode acontecer do funcionário, por exemplo, bater o ponto 8 horas, talvez achou que não tinha batido o ponto e às 8h05 bateu novamente. E aí o que vai acontecer? Tanto o ponto de 8 horas como o ponto de 8h05 irão subir para o sistema. Para que isso não aconteça, eu posso estabelecer um intervalo mínimo entre batidas. Então basta eu clicar aqui, vamos imaginar que o intervalo mínimo que eu estabeleci seja de 15 minutos. Então vou colocar 0015. E aí como que o sistema vai entender? Se caso o funcionário bater o ponto dentro desse intervalo de 15 minutos, ele vai desconsiderar a segunda batida. Então ele vai considerar apenas a primeira e vai desconsiderar a segunda. Então qualquer batida feita dentro desse horário será considerado somente a primeira. Caso ele bata, por exemplo, 8 horas e depois um outro às 8h16, aí ele vai considerar as duas porque passou desse intervalo mínimo de 2 batidas. E aqui eu posso definir que nomenclatura eu quero que apareça quando acontecer isso. Então, o padrão aqui é aparecer como registro em duplicidade, como uma justificativa para ele automaticamente desconsiderar a segunda marcação. Temos aqui um intervalo a descontar. Eu posso definir aqui um intervalo a ser descontado ou não descontar em dias de folga e feriado. Temos aqui um intervalo flexível, ou seja, com esse intervalo flexível, o horário aqui de almoço, o funcionário vai poder registrar o ponto em qualquer horário, não necessariamente sair meio-dia e retornar às 13, ele vai poder fazer qualquer horário. E aí eu posso definir uma tolerância para ele, para essa flexibilidade. Temos aqui a opção de não descontar o intervalo, a opção de utilizar intervalo pré-assinalado, ou seja, quando eu marco essa opção e venho aqui em configurar, eu consigo definir nesse período qual período que eu quero que seja feito de forma automática a marcação ali pelo próprio sistema.
Então, se eu definir que o intervalo aqui do primeiro período até o segundo período, que vai ser esse intervalo de meio-dia às 13, se eu marcar ele aqui, o funcionário será necessário registrar somente o ponto de entrada e de saída, porque o próprio sistema vai preencher o horário de intervalo. Temos aqui o preenchimento da grade em dia de folga. Então, como que eu quero que apareça? O padrão aqui é como Dante e DSR, mas eu posso mudar essa nomenclatura, colocar talvez como sábado e domingo, como folga e Dante, descanso e folga. Aí fica a critério. Temos aqui também o campo de preenchimento na ausência, ou seja, funcionário faltou. O que vai aparecer escrito lá no cartão de ponto dele? O padrão é falta, mas eu posso colocar um outro termo se achar necessário. Nós temos aqui também a possibilidade de copiar esse horário, né? Então, se eu quero criar um horário bem parecido com apenas uma alteração bem pequena, eu posso vir aqui, selecionar qual horário que eu quero copiar e clicar em copiar. Temos aqui também o tipo de horário, né, de tabela. Nós temos aqui, por exemplo, o horário fixo, que é um horário mais rígido, né? Ou seja, ele vai exigir que o colaborador ele cumpra de forma rigorosa o horário que está aqui. E temos a possibilidade de utilizar um horário totalmente flexível. Nesse horário totalmente flexível, o sistema vai dar uma flexibilidade maior, levando em conta o quê? A carga horária do dia. Então, desde que o funcionário ele cumpra aquela carga horária, o sistema vai dar essa flexibilidade dele iniciar e encerrar a jornada a qualquer horário. Temos aqui a forma de utilizar a carga horária, né? Se o sistema vai levar em consideração a carga diária, se vai ser a carga semanal ou a carga mensal. E como que essas horas vão ser computadas, né? Eu posso definir se vai ser computadas como mensalista, ou seja, acumulando tudo, né, para o final do mês, ou como horista, levando em conta ali as horas trabalhadas. Feito isso, preenchido essas configurações, basta eu clicar aqui em gravar e o sistema vai gravar esse horário com essas configurações que eu criei. Dentro ainda aqui de cadastro, nós temos o campo para criar escalas. Feito isso, eu vou clicar aqui nessa folhinha para abrir aqui uma nova escala e aqui eu vou colocar uma escala que eu quero criar, por exemplo, 12 por 36. Vou colocar aqui, por exemplo, de 8 às 20 horas. Aqui eu vou colocar a data inicial, ou seja, a partir de qual data eu quero que essa escala passe a funcionar no sistema. E a duração do ciclo, né? Quantos ciclos eu quero que essa escala tenha de duração. Então, eu posso colocar aqui o padrão, que seria a duração de 2, né? Um ciclo de 2 dias, e vou clicar em gravar. Quando eu faço isso, o que eu vou fazer? Vou definir qual que vai ser o dia trabalhado e qual que vai ser o dia de folga. Então, se eu quero que o primeiro dia seja trabalhado, eu vou preencher o horário dele. Vou colocar aqui de 8 a meio-dia, de 13 às 20 horas. E se o segundo dia for o dia de folga, eu marco como folga, né? Então, eu vou ter um ciclo aqui de repetição, onde um dia é trabalhado e o outro é de folga. Se eu quiser colocar um ciclo maior, quero colocar aqui, por exemplo, um ciclo de 7 dias, posso clicar aqui e salvar. E aí eu posso colocar como que vai ser esse ciclo de 7 dias. Mas lembrando que quando ele chegar aqui no último dia, ele vai repetir conforme iniciou aqui. Feito isso, nós temos as configurações que seguem o mesmo padrão do horário já mencionado. Feito isso, só clicar em salvar e está pronta aqui a escala, depois é só vincular ela para o funcionário. Dentro aqui de cadastros, nós temos aqui o campo de tabelas de feriados. Então, basta clicar aqui para me cadastrar. Basta eu vir aqui em cadastrar feriados, clicar aqui na folhinha, colocar a data que o feriado vai ocorrer. Então, vou colocar uma data aqui aleatória. A descrição. O ano base, né? Se vai ser esse ano mesmo. Se vai ser ponto facultativo ou não. E vou clicar em gravar. Feito isso, foi gravado, então, esse feriado aqui que eu criei. Depois eu posso estar lançando para os colaboradores.
Dentro aqui de cadastro, nós temos agora o campo aqui de cargos, onde eu posso criar o cargo desse funcionário. Basta eu clicar aqui na lupinha, colocar aqui a descrição, o nome, clicar em gravar e pronto, está criado o cargo. Para mim criar um outro, basta repetir o mesmo procedimento. Ainda em cadastro, nós temos aqui para criar os setores. Clico aqui na folhinha novamente, digito o setor, clico em gravar e pronto, está criado. No caso aqui do departamento, exatamente o mesmo procedimento. E agora nós vamos no campo aqui para cadastrar um colaborador. Então, para isso eu vou vir aqui em colaboradores. Para mim cadastrar um novo, eu vou clicar aqui na folhinha para incluir o novo registro e vai ser aberto aqui então esses campos para mim preencher. Aqui eu posso colocar um número do crachá do funcionário, o nome dele, a empresa, né, que vai estar cadastrada, posso vincular ela aqui e vou inserir dados como PIS, CPF, o cargo, basta eu clicar aqui e vincular o cargo, o setor da mesma forma, o departamento, né, se eu tiver criado algum da mesma forma, centro de custo também. Aqui eu coloco a data de admissão e para mim colocar um horário, basta eu clicar aqui, ó, cadastrar horário de escala e eu vou definir qual que eu quero. Então vou colocar aqui um horário e vou vir aqui em agendar horários e o horário que está vinculado para o funcionário é o que aparece do lado direito. Do lado esquerdo são os horários que eu criei, que estão salvos no sistema. Eu só posso vincular um horário por vez, mas eu posso estabelecer um período, né? Então, por exemplo, se eu quero tirar esse horário, basta eu selecionar ele aqui, clicar nessa setinha, ele vai jogar esse horário para o lado de cá, e eu quero acrescentar um novo horário. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, horário 12/36, vou clicar aqui, ele vai jogar esse horário para cá, e aqui eu vou colocar a data, né, o período que eu quero que comece a trabalhar nesse horário. E vou clicar em confirmar. Feito isso, eu posso lançar um outro horário, clicar aqui, e definir a data que ele vai começar nesse novo horário. E aí eu posso criar uma sequência aqui, e o sistema vai fazendo esse agendamento, né, conforme eu definir. No caso aqui, vou deixar o horário padrão de teste. Colocar a partir do dia 3 aqui. Vou clicar em confirmar. Salvar. Feito isso, preenchi os dados, nós temos outros campos aqui a preencher. Temos os campos de dados pessoais, onde eu posso estar preenchendo com os dados do colaborador. Aqui algumas informações adicionais, né, como período de experiência, período de amamentação, valores de refeição, né, dentre outras coisas. O módulo web, aqui para configurar para o funcionário registrar o ponto via web ou via mobile. Banco de horas, posso estar criando um novo banco por aqui. Está configurando, né? Então posso, por exemplo, colocar uma data final desse banco já criado. E agora eu posso criar um novo banco. E aí na hora de configurar o banco de horas eu vou colocar a data inicial, ou seja, o período que esse banco de horas vai funcionar. Se esse banco de horas vai ter uma data final, eu já coloco ela aqui para o sistema entender a duração. Caso ele não tenha, eu vou deixar a data final em branco. E aí esse banco de horas vai continuar funcionando até que eu venha aqui e coloque uma data para ele. E aqui eu vou definir o que vai ser contabilizado para o banco, né? As horas extras, extras de feriado, extras de domingo, atraso. Então tudo que eu selecionar aqui vai ser vinculado ao banco de horas à medida que o funcionário for registrando. Feito isso, basta eu clicar em salvar e está aqui configurado o banco de horas. Nós temos aqui a modalidade de transporte, né, que eu posso estar cadastrando também, e algo referente aqui ao aviso do supervisor. E nós temos o último campo aqui, que é o campo de EPI, onde você pode estar cadastrando os EPIs aqui que o funcionário pegou, né, com o nome do EPI, a quantidade, a data de entrega, a validade, para ter esse controle aqui dentro do sistema. Para cadastrar um EPI, basta clicar aqui em cadastrar EPI e está preenchendo, né? Clicar aqui na folhinha e preenchendo conforme as informações solicitadas.
Feito isso, está cadastrado aqui um novo colaborador no sistema. Bom, depois que eu configurei, né, os horários, o colaborador e tudo certinho, nós temos aqui o campo de coleta. Ou seja, depois do relógio configurado, eu posso estar coletando os pontos aqui no sistema. Então, para isso, eu posso estar vindo aqui em coletar rede, selecionar todos os equipamentos em operação, clicar em coletar, que aí, se tiver algum equipamento conectado na rede, ele vai puxar os pontos, né, desse relógio diretamente aqui para o sistema. Então, é necessário fazer esse procedimento, de preferência toda semana, para que o sistema seja abastecido ali com os pontos com regularidade. Se a coleta for via USB, é por aqui que a gente vai coletar. Então, vou pegar os arquivos AFD do relógio, vou vir aqui coleta USB para poder importar esses pontos aqui no sistema. Nós temos o campo aqui ponto diário, onde eu consigo visualizar os pontos daquele dia. Então, nós temos aqui nesse modelo somente um funcionário cadastrado, que é o João Pires, mas se eu tivesse aqui 10, 15 funcionários, ia aparecer todos eles aqui, e por aqui eu ia saber se na data de hoje quem registrou o ponto e quem não. Então, para ter um controle diário, né, o ponto diário aqui ele é bem interessante. E nós temos aqui o cartão de ponto, que é basicamente parecido com o ponto diário, porém eu consigo visualizar num período bem maior. No caso aqui, por exemplo, estou visualizando aqui do dia 1 de fevereiro até a data do dia 12 de fevereiro. E é aqui que vai aparecer os pontos que os colaboradores registraram, né? Então, o ponto que ele registrou vai ser exibido aqui. Caso ele não registrou o ponto ou faltou, vai aparecer como falta. E se tiver sido lançado algum atestado médico, alguma coisa, vai ser exibido aqui. Então, basicamente, é aqui que a gente vai fazer as tratativas de ponto. Então, por exemplo, se o funcionário não registrou o ponto, vai aparecer como falta. Como é que eu faço para incluir manualmente esse ponto? Então, vou pegar o caso daqui da quinta-feira, por exemplo. Eu vou clicar em cima da palavra falta com o botão direito do mouse e vou vir aqui nessa opção incluir registro de ponto. Feito isso, eu vou colocar o horário que eu quero incluir. Então, por exemplo, vamos supor que seja 8h30. Vou colocar o motivo, porque eu estou incluindo. Vou colocar aqui que foi esquecimento, né, do funcionário. E vou clicar em incluir. Feito isso, foi incluído aqui o ponto de 8h30. Eu posso fazer isso manualmente com os outros horários, né? Então, por exemplo, meio-dia. Seleciono aqui o motivo também de esquecimento. Clico em incluir. E dessa forma eu vou incluindo cada um dos pontos e aí o sistema vai contabilizando aqui o horário trabalhado. Se eu quiser lançar um atestado médico, né? Como que eu faço para lançar essa justificativa? Então, para isso, o atestado médico ele precisa abranger um período, né? Então, pode ser ali o período da parte da manhã, na parte da tarde, ou pode ser o dia todo. No caso aqui, vamos pegar no exemplo aqui, vamos pegar do dia 11/2, eu quero que o atestado abone aqui o dia todo do colaborador. Então, eu vou clicar em cima aqui da palavra falta, vou apertar a tecla Ctrl do teclado, vou clicar e vou arrastar, porque eu quero que o atestado seja vinculado durante todo esse dia. Arrastei até o último ponto, vou soltar, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui na opção atestado médico. Quando eu faço isso, ele lançou o atestado médico e você pode ver aqui que ele está abonando esse período porque não está gerando nenhuma hora aqui de débito para ele. Então é dessa forma que eu incluo ou lanço uma justificativa. Se eu quiser agora, por exemplo, desconsiderar uma marcação, então esse ponto de meio-dia aqui que eu lancei, quero desconsiderar ele. Como que eu vou fazer? Vou clicar em cima dele com o botão direito e vou vir na primeira opção, excluir abono. Ele lança aquele ponto. E aí, se eu quiser lançar um outro ponto manualmente, posso fazer dessa forma também. Uma coisa que pode acontecer é, por exemplo, quando o funcionário registra o ponto, né? O horário dele é de 8 às 18, mas teve um dia que ele ficou até mais tarde, ele ficou até às 20 horas, por exemplo. E aí o ponto de 20 horas não subiu para o sistema, né? Então, como que eu faço? Por que esse ponto não pode subir? Não deve ter subido? Por causa do período de tolerância. Então,
Primeira coisa que acontece, o funcionário registrou o ponto, ele não apareceu aqui no sistema, eu vou clicar nesse campo aqui, visualizar AFD. E muito provavelmente esse ponto vai estar constando aqui, né, dizendo o horário que ele registrou o ponto, porém esse ponto não vai para o sistema de ponto. Então, o que pode ser um dos motivos? Eu ajustar a tolerância. Então, para isso eu vou vir aqui em opções, vou clicar nessa setinha, vou vir aqui em cadastros, horário, vou vir aqui em tolerâncias, e essa aqui é a tolerância. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o funcionário, o horário começa às 8 e ele termina às 18. Ele tem 2 horas de tolerância antes. Então, se ele bater o ponto aqui, ó, de 6 horas até as 8, dentro dessas 2 horas, o ponto dele vai entrar. Se ele bater mais cedo, se ele bate o ponto 5 horas, esse ponto não vai subir, porque está fora do limite de tolerância. Aí, nesse caso aqui, que eu teria que fazer? Aumentar a tolerância aqui para 3 horas, por exemplo. Aí ele conseguiria, o ponto iria subir. Mesma coisa após o expediente. O limite de tolerância aqui é até as 22, por exemplo. Mas se o funcionário trabalhou até as 23, o ponto não vai subir. Nesse caso, eu preciso aumentar a tolerância aqui para 5 horas, por exemplo, porque aí aquele ponto de 23 vai subir porque está dentro da tolerância. Então, esse é um ajuste, né, geralmente muito comum, que a gente consegue fazer para ajustar essa questão. Feito isso, é só fechar, clicar em salvar e pronto, o ajuste foi feito. Bom, depois que eu fiz todas as tratativas de ponto de todos os colaboradores, é a hora de estar gerando ali um relatório para ser enviado para a contabilidade. Então, para isso, eu vou fechar aqui, vou vir no campo de relatórios, vou vir aqui em cartão de ponto, vou selecionar o período, e aí eu posso ter a opção aqui de exportar o PDF, imprimir ou visualizar. Vou clicar aqui em visualizar. Ele não me permite porque está faltando marcações. Então, vou incluir aqui as marcações desse dia. Ele diz para mim que eu preciso, está faltando pontos, né, a ser tratados. Então, vou inserir aqui os pontos. Incluir. Esse é um alerta de segurança, né? Porque você, quando tentar gerar um relatório, você não vai conseguir se caso estiver faltando marcações de ponto. Então, é uma forma do sistema alertar ali para que falta algumas tratativas a serem feitas. Então, incluir aqui, ok. Agora eu vou fechar, gerar o relatório. Basta eu aguardar e pronto. Aí ele gerou o relatório de cartão de ponto. Que informações então ele traz para mim nesse relatório? Ele traz aqui dados, né, da empresa, o endereço e tudo mais. Dados aqui do funcionário, né, o cargo, o setor, conforme eu preenchi. O horário de trabalho dele vai ser exibido nessa tabela. E aqui embaixo eu tenho os registros de ponto que ele fez, né? Então, os dias que ele registrou o ponto, o dia que está de atestado, os dias que ele faltou. E aqui embaixo eu tenho o total, né? Total trabalhado, total de débito vai ser exibido aqui. E aqui embaixo nós temos um campo para assinatura. Né? Então, você pode estar imprimindo, pedindo para o colaborador assinar, colocar aqui a data, tudo certinho. E geralmente é esse relatório que é enviado para a contabilidade, né? Para a contabilidade fazer ali os cálculos, né? E efetuar o pagamento do colaborador. Então é dessa forma que a gente gera aqui um relatório para enviar para a contabilidade. E o último campo aqui que a gente tem a mencionar é o campo de fiscalização. Para que serve esse campo de fiscalização? É caso a empresa sofrer alguma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, né? E aí eles vão estar solicitando alguns arquivos. E aí você pode estar vendo o que ele quer. Se é o espelho de pontos, se é o AEJ, né? Se é aqui o AFDT, ACJEF. Aí vai depender se o equipamento aí que você usa, né, está de acordo com a portaria 671 ou da 1510. Né? E aí, dependendo da portaria, vai ser definido aqui qual documento, né, eles vão solicitar referente ao sistema de ponto. Sendo assim, chegamos aqui ao final do treinamento do sistema de ponto e ponto.